Ele é o presidente do nosso lar. Né? Então vamos lá. Nossa aula hoje não é muito longa, o capítulo não é muito longo. Então a gente vai acabar até sendo mais cedo para encarar o filho lá fora. Então a gente chega ao capítulo 42, a palavra do governador. É uma continuação praticamente do capítulo 41, né? No início da Segunda Grande Guerra, onde eles estão se preparando para receber os irmãos que se desencarnariam, né? E aí você vai perguntar assim, mas nosso lar fica no Brasil, né? Por que tem que se preparar essa guerra na Europa? Porque todas as divisões de países só existem aqui, na Terra. Lá, no mundo espiritual, todas as casas se ajudam, entendeu? Então, se precisar, possivelmente aqui em nosso lar, em Alvorada Nova, deve estar recebendo irmãos que estão sofrendo lá na Ucrânia, na Rússia. Hoje, infelizmente, temos um acidente de avião, possivelmente muitos desses estão sendo distribuídos pelas casas espíritas, então, pelas casas de acolhimento, né? Pelas colônias espirituais. Obrigado. Pelas colônias espirituais. Então, todos temos que se preparar, principalmente o Ministério da Regeneração, porque é o PS, né? O Ministério da Regeneração é o PS de nosso lar. A pessoa chega lá toda um problema, vai para a regeneração, passa um bom tempo lá, quando melhora, ela vai para o Ministério do Auxílio, onde ela se prepara para fazer a reencarnação dela. Então, nessa época, nosso lar estava passando por essa preparação. Então, vamos lá. Vocês lembram que teve aquele do Clarim, né, que tocou clarinete durante várias horas, né? Então, para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. Evangélico porque refere-se a evangelho. Né? Vocês vão pensar que tem pastor. Evangelho. O objetivo essencial da medida esclarecida seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração, ou seja, queriam preparar novos funcionários, novas pessoas para trabalhar na regeneração, porque precisavam de mais gente, né? Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo, acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira, atenciosa. Talvez estranhe como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia da perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Aí vamos falar, mas eles são espíritos. Espírito do quê, né? Só que eles ainda não são espíritos evoluídos. Né? O pessoal que está no nosso lado, na sua maioria, naquela época tinha mais de 1 milhão de pessoas, são pessoas como nós, eles só mudaram de lado. Né? Então, como o nosso lar começa num umbral, não tem muita diferença. Nosso lar começa onde termina o umbral. E onde começa o umbral? Aqui. Né? Aqui é o umbral. Né? E o que a gente chama de inferno, que seriam as regiões mais profundas do umbral, estão lá para baixo da crosta terrestre. Para vocês terem uma noção. E aí ela fala de terror, que é o nível mais alto do medo. A gente passou por uma pandemia não faz muito tempo. A pandemia matou muita gente, mas o terror deixou muita gente doente. Né? O medo. Teve muita gente que ficou mais doente do medo do que de Covid, digamos assim. Né? Muitos hospitais psiquiátricos tiveram que aumentar o quadro de pessoas para ajudar as pessoas que ficavam com algum problema
do terror que passaram por causa do medo da Covid. Isso serve para a guerra, naquela época por causa da guerra. Né? E por que muitas pessoas em nosso lado também estavam com medo? Eles tinham medo de morrer, porque já estavam mortos, né? Então já tinham desencarnado. Mas por que eles tinham receio? O receio deles era simples. Muitos deles estavam preparando a sua reencarnação. Eles iam falar assim: caramba, agora que eu vou reencarnar, tem guerra, como é que eu vou reencarnar? Será que meus pais vão estar vivos para eu poder reencarnar? Será que eu vou reencarnar no meio de uma guerra? Então, o terror, esse terror, fora o medo do trabalho, que a gente viu, né? Na aula passada, as pessoas reclamam: pô, vai aumentar o trabalho na regeneração, a gente já não dá nem conta. Então, esse é o medo que eles tinham. E Kardec, na nossa enciclopédia básica, o Livro dos Espíritos, na pergunta 730, ele questiona, né? Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Por que a gente tem medo de morrer? Se a gente vai para morrer. Oi? Porque a gente não tem conhecimento. Sim. Não, mas isso não é mesmo conhecimento. O Chico falava assim, perguntaram para ele, eu não sei se é verdade, mas conta essa história, que perguntavam para ele que ele queria que tivesse escrito na lápide dele quando ele desencarnasse, quando ele morresse, né? Quando o corpo físico morresse, né? Daí errado ali. Ele falou assim: pode colocar aqui jaz Francisco Cândido Xavier, muito ao contragosto. Ninguém quer morrer. O Chico não queria morrer. Né? A gente quer continuar aqui, trabalhando, ajudando, sei lá. Mas então, a gente tem um certo receio da morte. Aí o Espírito de Verdade respondeu da seguinte forma: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas, ou seja, é o nosso instinto de sobrevivência que nos mantém vivos. Se a gente não tivesse assistido, quem assistiu, agora não lembro o nome do filme, se a gente não tivesse instinto de sobrevivência, nada impediria da gente subir um prédio e se jogar lá de cima. Né? Não ia ter nada aqui, não tem medo de nada, né? O medo faz a gente se cuidar para não ter uma doença, a gente comer, a gente se beber líquido de tanto em tanto tempo, não que eu faça, mas deveria fazer, né? Esse é o medo de você ficar doente, o medo de você morrer. O medo sim, o medo racional é um sentimento bom. De não fazer certas coisas. O problema é o terror, é quando a pessoa cai no terror, ou seja, quando a pessoa trava, né? Ou por causa de uma fobia, por exemplo. Né? Então, continuando. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça do perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela, no caso a sorte, do que ao seu Criador. Então a gente se livra de um acidente, né? Vai tropicar, mas não cai. Ai, que sorte! Não agradece a Deus, a gente agradece a sorte. Observando minha estranheza, continuou: não tenha dúvida, a governadoria nas atuais emergências coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições da enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Aqui ninguém trabalhou na área da saúde, né? Não, né? Mas você imagina você recém-formado de medicina, indo para um plantão e pega um rapaz acidentado, tomou um tiro, você deve ficar assim, se você não tiver um bom treinamento, né? Por mais treinamento que você tenha, se você não manter a calma, você pira, né? Você trava, você vai acabar não fazendo nada direito, ou nem vai fazer nada, né? Então, mais
importante que o próprio treinamento, né, é a calma. A calma é a garantia de êxito. Não encontrei, mas isso é para a gente. Quando a gente tiver algum problema de saúde, um problema familiar, um problema, seja lá qual for, não adianta desesperar. Não tem uma letra da música que fala, né? Desesperar jamais, né? Tem que manter a calma. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da Polônia. Ele estava orgulhoso de poder trabalhar na limpeza e na ornamentação, que todo trabalho é importante. E ele era um médico, né? Experimentava então ansiedade justa. Lá ia ver pela primeira vez a meu lado um nobre condutor que merecia a veneração geral. A gente agora fica estranhando, quer dizer que eles veneravam o governador. É como se a gente venerasse o presidente, não que a gente venera, mas é como se a gente venerasse um presidente, um prefeito. Só que ao contrário daqui, que o cara é eleito e às vezes a gente nem sabe como, lá o governador, para ser o líder de nosso lar, ele tem que ter duas qualidades: alta moral, ou seja, ele era a pessoa com mais moral dentro de nosso lar, e autoconhecimento, e conhecimento de tudo que acontece. Então ele tinha que ter um profundo conhecimento de tudo e uma alta moral acima de todos. Então lá, a pessoa para ser governador, para ser dirigente geral, e por isso é venerado, era a pessoa mais alta, de mais alto grau de conhecimento e moralidade em nosso lar. Aqui não dá para, né? Teve um rapaz que ele falou na rádio, ele não pagava as contas, porque se o presidente roubava, por que ele ia pagar? Ele também não pagava. Ele falou, quer dizer, ele não está conseguindo discernir que o que ele tem que fazer não tem nada a ver com o que o outro faz, né? Mas aquela moral, né? Aquele espelho, né? O espelho, né? Só que o espelho lá é o governador, que mandava os outros descansar, mas nunca descansava. Sim. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições, ou seja, tinha muita gente boa e na mesma condição dele. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. Então, a gente agora tem noção que não era o Ministério da Regeneração, onde o André Luiz trabalhava, era um departamento. Existiam vários departamentos dentro do Ministério. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino titulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo, ou seja, o coral tinha 2.000 vozes. Então imagina quantas pessoas tinham naquele grande salão, que quem lembra, eu não lembro qual é o capítulo, mas esse salão do governador foi ornamentado pessoalmente, e era motivo de grande orgulho para ela, pela ministra veneranda. Ela que fez toda a ornamentação daquele salão. Eu acho que eu trouxe uma imagem, se eu lembrar eu trago no grupo de novo, que é tudo feito com bancos, utilizando a própria relva, tudo bem bonito. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Então, conforme você ouvia a música, você sentia um odor, um perfume de rosas, né? No ambiente. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Então,
todos os ministérios poderiam assistir o culto, mas o culto era voltado aos profissionais do Ministério da Regeneração. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e união divina que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. Para quem não sabe, esse ministério, quem está nesse ministério da elevação e união divina, não encarna mais, a não ser que seja por missão. Então eles eram assim, espíritos de altíssima posição. São espíritos que só reencarnam se quiserem, como Jesus Cristo. Entendeu? Então, ele, pela primeira vez, André Luiz teve a oportunidade de ver esses espíritos que devem ter feito um trabalho hercúleo, né, para poder, vamos falar um pouco de matéria, poder se condensar, baixar a sua sintonia para poder alcançar o ambiente de nosso lar, que voltemos a lembrar. Não é nenhum ambiente assim lindo, maravilhoso. Perto daqui mas está muito próximo do umbral. Então ainda é um local denso, obrigado. É um local ainda muito denso, né? De ambiente denso. Então eles, vocês lembram também daquela passagem do André Luiz ir visitar a mãe? Ele teve que num barco, né? Não foi o perispírito, foi ele o perispírito dele deitado, foi uma parte mais leve do perispírito para poder chegar num ambiente, num local mais elevado, de uma qualidade, de uma densidade menor. Você imagina o trabalho. Dizem que Jesus Cristo, para encarnar, levou 1000 anos. Fazendo esse trabalho de baixando a densidade, aumentando a densidade, até poder encarnar. Até para poder Maria dar a luz a ele. Imagina, se ele simplesmente viesse de onde ele estava por uma célula, a célula não ia aguentar. Era muita energia. Então ele tinha que... Vamos lá. A festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas, chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Escreveu o governador. Parece muito com alguns políticos que temos aqui. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se no bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Ou seja, ele apoiava-se com algum tipo de bengala, mas andava de uma forma tranquila, né? Satisfazendo minha curiosidade, Salustio informou. O governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis seguidas de harpas caridosas, entoando o hino a ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho enérgico e adorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério fundamental que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Só essa frase aqui já explicaria todo o capítulo, né?
E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque a gente às vezes acha que não vamos nem falar de guerra, mas um problema de saúde, dependendo do problema de saúde, a gente acha que é o fim. Nosso fim. Né? Mas não é o fim. Ninguém sabe a hora. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas. Vibrações elétricas. O chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos do nosso ministério, que é o Ministério da Regeneração. Eu achei interessante que ele fala em vibrações elétricas, porque o pensamento é energia, são vibrações elétricas. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir do papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador, de maneira particular, aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nesses termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Por que os labores deles se aproximam das atividades terrestres? Eles trabalhavam no PS, cuidavam dos doentes. Então, eles tinham um trabalho mais manual, davam passes de limpeza, mas ajudavam em troca de roupa, banho. Pensa que tem isso lá também. Porque a gente está muito próximo. Imagina você desencarna, vai, passa um tempo no grau, de repente você chega lá com o André Luiz todo sujo de lama, precisa tomar um banho. Né? Lembre lá no comecinho das aulas, que até alimento tem lá. Né? Não dá ainda para eles se separarem muito. Não dá para falar para eles assim: a partir de agora vocês vão viver de prana. Não dá. Eles ainda, teve um capítulo que nós lemos, na casa da mãe de Elísias, que eles estavam jantando uma sopa. Né? Então as atividades dentro do nosso lar, principalmente no Ministério da Regeneração, se aproximam muito dos labores aqui da terra. Elevemos ao máximo o nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas tensas. Então, assim, o pensamento deles, o que ele está pedindo aqui? Que eles firmem pensamentos positivos para que não agrave o que já está na terra. Muito pelo contrário, para que ajude a limpar as energias densas do planeta que estava vivendo um período de guerra. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, nesse momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam por zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para exalçar a tarefa gigantesca. Ou seja, ele não estava falando para aqueles espíritos que já estavam em graus maiores. Até porque os que estavam em graus maiores, com certeza, não estavam com medo, né? Já tinham essa noção. Mas aqueles mais próximos, né, da regeneração, como vocês lembram da aula passada, da conversa passada, aquela senhora com medo do marido
que um marido desencarnasse e viesse atormentar ela em nosso lar, né? Ou aquele senhor que estava preocupado com a encarnação dele, o outro estava preocupado que ia aumentar o trabalho na regeneração. Esses somos nós, né? Que ainda trazemos nas sandálias a poeira do mundo. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo. 30 mil. 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais. Quem lembra do capítulo passado, deixa eu ver se eu lembro como é que ele falou. Não pensemos no nosso eu, alguma coisa assim, mas era para não pensar no eu e sim pensar no todo. No capítulo passado tem uma frase dessas, né? E aqui ele está ressaltando para aqui, nem conveniências pessoais, ou seja, ele precisava de 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, ou seja, que saibam trabalhar sem parar. Nem conveniências pessoais, ou seja, abram mão de qualquer coisa pessoal, tipo, se entregue ao trabalho, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Alguém aqui se candidataria? Vai ser obrigado? Não, lá não. Nada é obrigado lá. Nem aqui você é obrigado a nada. Mas é que alguém se candidata, por exemplo, entrega de quentinha. Precisamos de 30 pessoas para sair à noite, um dia de chuva, para entregar quentinha. Às vezes você não consegue 10. Entendeu? Então, ele precisa de 30 mil trabalhadores. E às vezes a casa espírita não consegue 10 para fazer uma entrega de quentinha. Ou entrega de cobertura. Eu não estou falando desta casa, né? Estou dando um exemplo. Tá? Às vezes você precisa criar um grupo de samaritanos. Na hora que você fala, vamos criar um grupo de samaritanos, um começa, então, mas é que nesse dia para mim eu tenho, naquele dia não dá, não, sábado para mim à tarde não, é complicado, sábado à tarde, ele foi que falou, no final de ontem, né? Sábado à tarde é dia de churrasco, não é dia de fazer samaritano. Então, olha o que ele estava pedindo, que isso serve para a gente, que nas nossas tarefas, que nos nossos trabalhos, que na nossa vida aqui encarnada, que a gente ajude, sem necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, que a gente não se coloque na frente dos trabalhos do trabalho, ou a necessidade de ajuda é que é importante. Haverá serviço para todos, nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Foi o que ele fez, que ele estava falando. A gente não vai esperar, porque assim, da mesma forma que espíritos, pessoas boas morreram, pessoas não boas, né, também morreram. Então ele não poderia esperar que essas pessoas, quem lembra daquela senhora que bateu lá no gradil, querendo entrar e cheio de manchas pretas, porque era uma abortista, era uma parteira que abortou muitas crianças. Então, isso é que ele está falando, a gente não pode esperar que o adversário bata a nossa porta. Então nós vamos nas fronteiras, nas regiões de limite vibratório, entre nosso lar e um umbral, já está aqui, entendeu? Para proteger nosso lar de invasões. Por isso que o nosso lar tem muros altos. Em missionários, não sei se é missionários mensageiros, vai ter um capítulo que fala até mais sobre isso. De armas, armas entre aspas, né, de equipamentos que eles têm de proteção nessas colônias espirituais. Então, era aqui, para que essas pessoas não adentrassem em nosso lar e causassem um distúrbio dentro de nosso lar. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna,
Somos em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria a caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Essa pergunta é o seguinte: a gente sempre fala que tem que ajudar todo mundo, né? Que tem que ajudar os irmãos, que a gente tem que fazer caridade, mas a gente também tem que pôr certos limites. É estranho falar isso, mas é isso que ele está falando. Tem que ter limite. Para tudo na vida tem limite. Você tem que ajudar as pessoas? Tem. Mas as pessoas também têm que querer ser ajudadas. Não adianta você querer trazer um problema para dentro da sua casa. Então aqui ele fala: seria a caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Tem uma frase que diz que até um não é caridoso, né? Às vezes um não vale mais do que 10 sim. Porque enquanto você está falando sim, a pessoa fala: tá bom. Na hora que você fala um não, ela fala: opa, alguma coisa eu fiz errado, tem que mudar. Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se a turba de amotinados e criminosos, por amor à redenção de todos nós. Mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Então, ser caridoso, a inocência deve lembrar dele, tem um amigo que frequentava a casa onde eu vim, Roberto Capaquiano, um advogado, muito gente fina. E ele falava para mim uma coisa assim: a caridade começa em casa. Então primeiro você tem que ser caridoso com você mesmo. Você tem que ser caridoso com você mesmo. E aqui ele fala: todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar a nossa moral aos malfeitores. Ou seja, você ajuda uma pessoa uma vez, duas, 3, 70 vezes 7. Mas tem uma hora que, se a pessoa não quiser, não adianta você ficar dando um morro em ponta de faca. Não adianta você estar trazendo um problema. Não adianta você ajudar uma pessoa e trazer um problema para você. Tem que saber ter limites. Tudo na vida tem que ter limites. É isso que ele está falando aqui. Você tem que estar pronto para o sacrifício. Se você é uma pessoa, um parente, alguém, precisa de uma ajuda sua, você tem que estar pronto para ajudar. Mas não podemos entregar nossa moral ao malfeitor. Ou seja, se a pessoa não quer, se ela tem um problema, se ela é má, vamos dizer assim, se ela é um espírito revoltado, e nada que você faça está adiantando, você tem que também, como dizem, tirar o jamaquara do campo. Lógico que a nossa tarefa essencial é a confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Eu já falei isso para vocês nas obras de Emmanuel. Ele sempre fala que a maldade é uma doença. E como doença, o maldoso, né? A maldade é uma doença que, como toda doença, tem que ser tratada, né? Mas, como todo doente, se o doente não quiser ser tratado, não adianta. Entretanto, o nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Por que eu grifei nosso lar? Ali ele está falando de nosso lar, a casa, a colônia espiritual. Mas o nosso lar, qual é a nossa primeira casa? Quem sabe qual é a nossa primeira casa? Qual é o nosso primeiro lar? O nosso lar. Quem sabe? Não. Nosso corpo, que abriu o nosso espírito. Essa é a nossa primeira casa. Esse é o nosso primeiro lar. Entendeu?
Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Ou seja, quem não sabe preservar o próprio lar, quem não sabe preservar a própria vida, não é digno de usufruir da vida. Então, voltando, temos que ajudar? Sim. Caridade é importante? Muito. Mas a gente não pode deixar em prol do outro você se machucar, trazer problema para sua casa, para você mesmo. Porque aqui, nós todos somos irmãos, mas cada um tem a sua caminhada individual. Eu não caminho pelo Albino, eu não caminho pelo Arlindo, o Arlindo não caminha por mim, Marinês não caminha pela Adriana, a Adriana não caminha pelo Albino, cada um caminha por si próprio. Cada um tem que fazer aquilo que é melhor para si. E o que é cada um? O que é melhor para si? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ser caridoso, ser fraterno, ser responsável, ser saudável, né? Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar nesse ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Ou seja, eles iam trabalhar em todos os cantos que precisassem, seja na terra, no umbral e até nas trevas, em busca desses irmãos, tentar resgatar esses irmãos para o nosso lar, desde que cada um deles estivesse pronto para isso. Mas eles precisavam defender o lar deles. Naquele capítulo daquela senhora que pediu que queria entrar e era uma parteira abortista, eu não lembro o nome do personagem agora, mas ele falou: se nós deixarmos ela entrar, ela vai causar distúrbios aqui no nosso lar, porque ela não está preparada. Tanto é que quando eles negam a entrada, ela sai batendo o pé, xingando, resmungando. Esse não é o céu que me prometeram. Ela não estava pronta ainda. André Luiz, quando foi para o umbral, se ele tivesse sido resgatado logo que ele chegasse no umbral, ele não seria esse André Luiz que está aí hoje. Porque ele precisou passar um tempo no umbral, ele precisou passar um tempo no umbral da consciência dele para ele entender tudo que ele tinha feito de errado. Até a hora que ele entendeu, e aí, orando de verdade do coração, ele conseguiu enxergar que estava do lado dele, né? Porque os espíritos auxiliadores estavam do lado dele, só que por uma questão vibratória, ele não enxergava. Assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem um hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna, sob vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo, talvez de muito longe, pétalas de rosas diferentes em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Ou seja, todos saíram de lá fortalecidos, entendendo o que tinham de fazer. Bom, agora a gente sabe o que a gente tem que fazer. Devemos ter medo? Sim. O medo faz parte, não. A gente não pode ter o terror, o pavor.